humanidade é afrodescendente. Então é isso. Por que uma boneca não é negra? Porque eu também sou afrodescendente. Vanessa Correia, meio século de vida e 1 ano, Sagrada Família. Seu sonho era ser chacrete. Então vamos lá, Vanessa. Vanessa Correia, escritora. E isso daqui, Vanessa, dissertação? Não, me é conta. porque foi a dissertação de mestrado, foi a partir da dissertação de... Não, foi antes, mas a dissertação de mestrado que me inspirou depois para eu fazer o livro. Mas não foi propriamente dita a dissertação, que eu sonhei com o livro da Bilô, entendeu? Eu fiz um... Eu não... Você, a gente nem precisa... Aquelas, né? Você nem precisa Já é de fazer, casa, né? casa, Já tá assim desse jeito. Não, mas é porque eu fiz uma introduçãozinha com as escritoras, lendo aqui, mas tem coisas importantes aqui que a gente podia falar, né? Por exemplo, você fez magistério, Sim, pedagogia, tinha, né? psicopedagogia e mestrado em educação tecnológica, com ênfase em práticas educativas. Nesse meio tempo, você fez outros cursos voltados para a arte, né? Finalmente percebeu que o que encantava e tornava tudo mais leve, mágico e amoroso em sua vida era bailar com as palavras, seja cantando ou escrevendo histórias. Bilô desembolou. É o primeiro de tantos livros que você pretende desembolar. Então, Bilô desembolou foi o primeiro livro. Foi. E aí você publicou, hoje você tem 2 livros publicados. Pela página, sim. E eu participei também de uma antologia poética da Páginas também. Que lindo. É. Eu quero que então você já pode começar a falar um pouco sobre você e a sua trajetória profissional. Sobre mim? Sobre você. Eu sou a neta Vanessa? mais velha de Dona Lourdes, de Cecil, lá de Leopoldo. Ai, que chique. Eu sou a neta mais velha de 26 netos. Mas é muita gente? Muita. E agora já tem neto, bisneto. Já tem. E a família, em vez de diminuir, só vai aumentando, né? E eu nasci em Pedro Leopoldo por acaso, que era para eu ter nascido em setembro, nasci em outubro. Tava gostando de ficar lá na barriga da mamãe, né? E eu vivi uma infância muito feliz em Pedro Leopoldo. Tanto é que o segundo livro da Bilô eu retrato muito sobre essas experiências, essas vivências. E também tem outros aspectos atuais, sobre a relação de família, a vontade da Bilô de virar mocinha. Então, esse segundo livro da Bilô, Memórias da Bilô, tem muito isso. E ela ama conversar com a avó dela, né? Então a avó dela é assim, a amigona dela. E ela continua nesse amor, nessa amizade com a avó. Você cresceu... Pode falar. É porque eu dou umas paradinhas assim mesmo. Então você cresceu em Pedro Leopoldo, veio para Belo Horizonte? Não, eu sempre morei em Belo Horizonte, mas a família do meu pai é de Pedro Leopoldo. Então sempre nas férias eu ia para Pedro Leopoldo. Tanto é que eu aprendi a andar de bicicleta em Pedro Leopoldo, eu aprendi a brincar de mente-aldas em Pedro Leopoldo, aprendi a tocar a campainha na casa dos outros, sair correndo em Pedro Leopoldo, sabe? Essas coisas todas. Então, minha infância foi muito rica. Na casa da minha avó tinha um quintal enorme, então tinha árvore frutífera de tudo quanto é jeito. Então a gente, mangubá, você já provou mangubá? Amo. Então, mas a mangubá da casa da minha avó... É diferente. Bananeira, a gente fazia guisado. Que você já fez guisado? Não. Pois a gente fazia guisado. A gente fingia que era... Hoje fala chefe, né? Então a gente fingia que era chefe, que cozinhava. Então a gente fazia tijolinho, pegava os tijolinhos e fazia o fogo, aí pedia a avó arroz e tudo, fazia, avó, hoje a senhora não precisa fazer almoço, hoje nós que vamos fazer almoço. E fazia guisado, o almoço lá no terreiro, com o foguinho que a avó ajudava a gente a cozinhar. Aí ela explicava tudo, a gente fazia. Agora, pergunta se a gente conseguia comer. Não conseguia, né? Claro, né? E aí... Claro que depois que o guisado estava pronto e ninguém conseguia comer, nós íamos comer a comida da avó. Claro. Minha avó, nossa, cozinhava demais, sabe?
caçarola italiana, Ai, que delícia. mingau de milho verde, pastel frito, Que sabe? delícia. Empadinha. Ela fazia um quibe que só ela sabia fazer. Era um quibe com aquele recheio com queijo e azeitona. Mas é azeitona mesmo, não é projeto de azeitona igual a gente vê, não. Só que era muito neto, né? Então a gente queria ficar sentadinho assim, quietinho, porque se não ficasse quietinho não ia ganhar pastel ou empadinha ou quibe. Então era uma festa. E nesse meio. E daí eu já entendi que foi muita inspiração para escrever um livro. Muita inspiração. Então foi daí que você tirou. Qual que foi o momento da sua vida que você pensou em publicar um livro? Então, daí eu fui professora, porque eu também sou de uma família de professoras. Até que um dia, ainda aluna, minha professora pediu para fazer, professora de português, pediu para fazer uma poesia sobre o Dia da Criança. Eu tinha 13 anos, eu lembro disso. Olha que legal. E aí eu fiz uma poesia. E ela colocou tanto elogio na poesia que eu falei assim, gente, é assim que a gente escreve poesia? Que delícia! Então agora eu só vou escrever poesia. Então a partir dessa poesia que a minha professora me elogiou, Dona Terezinha, não esqueça, aí eu comecei a escrever poesias e fui guardando, sabe? E eu comecei essa professora. E eu lembro que uma vez uns alunos que tinham mais intimidade me perguntaram, com 9 anos de idade, em 2003, como que fazia para, no final da aula, como que fazia para beijar na boca. E outras perguntinhas, né? Que eu não vou falar agora, depois eu te falo, se você quiser. E aí eu falei assim, gente, mas como que eu vou falar de um assunto tão delicado, de um assunto tão importante, para eles não construírem um conceito equivocado? E eu fiquei meio apavorada com as perguntas, que é normal, né? 2003. Sim. Então eu fui e liguei para minha prima à noite e falei com ela, Valéria, os meninos com 9 anos beijam na boca? Ah, beijo, faz muito mais. Eu falei assim, e como que eu vou trabalhar isso com meus alunos de 9 anos? E ela falou, escreva poesias. Escreva poesia falando sobre namoro com o corpo. Eu falei, mas como que eu vou escrever poesia falando sobre namoro com o corpo? Como que é isso, namorar com o corpo? E aí eu gosto muito de desafio. E eu escrevi uma poesia, 2, 3, 4. Quando eu assustei, eu já estava com 20 poesias escritas sobre cada parte do corpo. Que legal. E eu fiquei com aquela poesia guardadinha, mostrei para ela, ela gostou. E por muito tempo eu fui mostrando para as pessoas, elas gostavam, até que eu criei coragem e busquei uma editora. Tive não de várias, até que um dia eu encontrei com uma amiga da minha tia na Praça de Santa Teresa, e ela falou que uma amiga dela estava procurando uma escritora, estava procurando uma pessoa para poder publicar um livro na editora dela. E aí nós marcamos o encontro. Quem era a dona da editora? A Leida. E foi muito lindo porque eu chorava de um lado, a Leida chorava de outro, uma agradecia a outra. E em 2017, a Bilô foi lançada para todo mundo. Mas o livro da Bilô, eu sonhei com ele, sabe? Eu sonhei com ele, acho que foram tantos processos que eu vivenciei que se sintetizou no livro da Bilô. E foi muito intenso o sonho que eu tive, foi muito claro, sabe? E eu acordei, digitei tudo no computador. Uau, que incrível. E quando foi em 2015, eu contei na sala da minha irmã, e para minha surpresa eu perguntei para os alunos dela, de 5 aninhos, vocês gostaram da história um pouco, mais ou menos, ou muitão? Aí todo mundo, muitão! Eu falei, então agora vamos buscar, né? Aí busquei a ilustradora, que foi Yara, que eu tive preconceito, porque na época ela era muito novinha. Passei por vários ilustradores interessantes, mas foi Yara que eu escolhi, porque na hora que ela leu o livro da Bilô, ela também se emocionou. Ela entendeu a mensagem que eu queria passar com o livro da Bilô. Sim. Foi assim,
Foi um movimento muito amoroso, muito emotivo, de muita entrega das partes que participaram desse processo. Eu acho que isso, então, já descreve a próxima pergunta, que era qual que é o sentido para você de escrever um livro? Por que que foi tão importante? Eu entendi que foi porque você é uma mulher, é uma psicopedagoga formada, sempre trabalhando com crianças, e sentiu uma necessidade de ter um diálogo fácil com seus alunos. Sim. E aí você entendeu que era necessário pensar em alguma coisa, mas também com essa vontade, esse sonho e também essa utopia de ter tido uma infância incrível, de ter crescido feliz, né, e querendo passar isso pra frente. Então foi uma união perfeita. Foram vários, sabe um quebra-cabeça? Aí você vai vivendo e as peças vão montando ao longo desse processo, Sim. Dessa vida, dessa construção dessa vida. Eu acho que eu tenho certeza que a Bilô foi isso, a união desses quebra-cabeças todos. Minha família, meus amigos, as pessoas que eu passava e observava na rua, que me chamavam a atenção, as experiências, os filmes, as séries, as músicas, né? Foi esse encontro total. Os processos terapêuticos que a gente passa, se permite vivenciar. Se permite vivenciar, muito bem. Se permite vivenciar. Então, foi um somatório disso tudo. E o sonho, acho que culminou. Né? O sonho culminou. Sim. E quais suas inspirações femininas? Suas principais inspirações femininas? Você se sente empoderada, ocupando lugares de fala enquanto mulher, escritora, e que Nossa, você me fala, você e que emana a sua mensagem, que é uma mensagem de muita alegria, muita diversão, muito amor? Sim. Como você se sente com isso? E tem alguma mulher que te inspira? Porque a gente está aqui num quadro, né? Mulheres, a gente está gravando uma websérie, mulheres que escrevem. Em que momento você decidiu que você tinha que colocar a Bilô num livro? E quem foi a sua principal inspiração? Falar em principal é difícil, né? Porque são várias. A primeira mulher que eu li, que eu amei, poetisa, Cecília Meirelles. Ai, amo. O primeiro livro que eu ganhei foi do meu pai, Ou Isto ou Aquilo. Aquele livro, assim, eu tenho ele com muito carinho, que eu ganhei no dia do meu aniversário. Ele é um livro que eu amo muito. E eu tenho ele até hoje, sabe? Tem também uma atual, né? Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Ele é muito importante. Jamila Ribeiro? Pode. Não, eu tô falando porque eu sou ruim de nome, sabe? Jamila. Ela é muito importante. Eu tô lendo os livros dela. Sim. São muito importantes para mim. Eu gosto muito de poetisas, sabe? Eu também gosto. Eu gosto muito de Clarice Lispector. São várias. São muitas, né? Essas... Cora Coralina. Nossa, apaixonada eu com Cora Coralina. Amo. E aquela poetisa de Divinópolis, toda vez eu esqueço o nome dela. Você tá lembrada? Não. Vocês estão lembradas? Esqueci o nome dela. Não sei. De Divinópolis. Eu só sei que uma vez eu tive num congresso, que eu sou muito apaixonada com ela. Peraí, eu vou lembrar, tá? Quando eu lembrar, eu falo. Quando você lembrar, você fala. Mas... E ela estava no congresso, eu estava vendo ela falando, ela falando, eu comecei a chorar. Ela falou que me viu lá de cima chorando, e depois eu tive que dar um abração nela, porque sabe quando as palavras tocam seu coração assim profundamente? Então é isso. Ô, Vanessa, e como que é pra você estar participando de um projeto desse? Um projeto que são escritoras mulheres, como que você se sente nesse lugar, enquanto escritora, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mulher que transcende pelo livro, pela sua mensagem, a sua voz? Eu me sinto muito honrada mesmo. Falar
por várias mulheres e para várias mulheres. Isso é muito importante. E contribuir para esse processo de empoderamento, porque eu tenho entendido que o maior empoderamento é o conhecimento de si mesmo. A partir do momento que a gente começa a se conhecer, a se permitir nesse processo de cura, esse é o meu maior empoderamento. É o empoderamento de mim enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto ser histórico, cultural, social. Então isso independe se eu sou mulher ou se eu sou homem, ou qualquer que seja a minha orientação sexual. É esse empoderamento. Para mim, hoje, esse é o verdadeiro empoderamento. O empoderamento feminino, ele assim, transcende a todos os outros. Eu sinto muito isso. Quando eu me empodero do meu ser feminino, da minha energia feminina, tenho muito mais força, muito mais coragem, muito mais amplidão do que é ser humano, do que é ser mulher. Então eu empodero os outros também. Não é verdade? Que poder isso, né? Que foda, que poderoso isso, muito poderoso. E eu me sinto assim. Você me sente assim? Eu me sinto muito assim. Então esse processo de empoderamento, ele não é contínuo? É muito contínuo e é um processo. E você falou exatamente o que eu penso, que é o maior processo, o empoderamento feminino para mim é o conhecimento de si. Sim. É da nossa história, da nossa ancestralidade, de ter coragem e acolher as nossas dores, né, os nossos sofrimentos. Sim. Porque dói muito a gente descobrir que a gente... eu achava que eu era assim, eu sou assim. E eu sou assim, mas por que eu sou assim? E aí você murcha todinho igual maracujá, né? E depois que você fica toda apertadinha, toda murchinha, aí você se liberta, se libera. Isso é empoderamento. Que poder ter você aqui comigo falando isso. Eu acho que você tem mais alguma coisa que você queira falar, importante, alguma mensagem que você queira passar? Porque eu acho que acho que a gente, nós conseguimos falar sobre tudo, né? Você falou de sua infância, a gente falou dos livros. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu não sei, porque o pessoal tá vendo a Bilô aqui, né? Tá assim, que essa boneca tá aqui no colo, né? Aí. Então deixa eu explicar, porque além de ser escritora, professora, eu sou contadora de histórias também. Então, para contar história, eu falei assim, eu vou fazer uma boneca para me acompanhar na contação de história. Mas a boneca era para ser pequenininha, e quando ela chegou com 1,10 m. Olha isso aí, olha aqui. 1,10 m. Então, ela virou minha companheira. E o que aconteceu? Todo lugar que eu ia contar história, Bilô ia comigo. Então, aqui dá outra entrevista, porque é cada experiência que eu vivi, gente, de menino falar assim da Bilô. Olha, ela é cheirosa. Sutil, né? Ela é cheirosa. Olha o cabelo dela! Tinha gente que pegava a Bilô e julgava a Bilô. Então, são experiências sutis, mas revelam muitas metáforas, né? Estão escondidas aí. Sim. E aí, as pessoas também amam muito a Bilô. Então, elas queriam abraçar, levar para casa. E eu falei assim, mas gente, como que eu vou fazer, né? Para as crianças, até adulto. Vovó queria ter Bilô. Aí nós tivemos a ideia de fazer a Bilôzinha, para as crianças poderem ter a Bilô em casa. Então, por isso que tem a Bilô para eu contar a história. E quem quiser a Bilô, tem a Bilô para levar para casa e abraçar e cheirar e pegar no cabelo e brincar com ela. E aqui, e a igreja, gente? A música da igreja, que eu jamais abençoando. Jamais imaginaria que isso iria acontecer. Por que uma boneca negra? E aí que a gente entra nisso. Porque nós somos... A humanidade é afrodescendente. Então, nós devemos uma reverência à nossa ancestralidade. Sim. A humanidade é afrodescendente. Não é isso. Porque uma boneca não é negra? Porque eu também sou afrodescendente. Então, é uma forma de reverenciar e honrar os meus antepassados.
E você sente que isso é feito quando você transmite, quando você conta as histórias? Criança, Eu sinto. Né? Eu sinto. Como. E eu sinto puro, também né, que o preconceito não está nas crianças. Não tá. O preconceito, ele é ensinado. Ele é ensinado. E ele também pode ser desensinado, né? Então esse mundo mais amoroso, mais acolhedor, eu quero isso. Então eu me inspirei nos meus antepassados, nas mulheres, nos homens, nas crianças, nas histórias e na história da humanidade, para eu criar a Bilô. Então a Bilô é tudo isso. A Bilô é puro amor, né? E eu sinto que as pessoas elas conseguem captar isso, sabe? E os livros, eles promovem essa reflexão de temas polêmicos e muito delicados, mas de uma forma muito amorosa. Sim. Do pai sentar e falar assim, vamos conversar sobre isso. Quer ver uma coisa? Pega o livro aí da Bilô, que eu vou te mostrar. Você sabe que você é uma grande facilitadora dessa... Mediadora, né? Mediadora, facilitadora desse... Eu adorei que você falou de desensinar. Desensinar. É uma palavra que eu inventei agora, mas... Mas é isso. Aqui. Você tá vendo essa ilustração aqui? Aham. Tem o bumbum da Bilô, né? Que a Bilô aí tá saindo do banho. Aham. Mas eu coloquei ela de propósito. Eu e Yara planejamos essa ilustração aí de Que propósito. linda. Você tá achando lindo, né? Nossa, lindo demais. Mas essa ilustração dá uma polêmica enorme. Como que você coloca? Não precisa ficar assim, não, Daiane. Uma polêmica porque você já você já transcendeu isso, porque você tá achando até estranho, né? Mas como que você coloca uma criança sem roupa numa ilustração? Mas isso não é uma criança, isso é a representação de uma criança. E eu coloquei de propósito, com um objetivo muito claro. Do pai, ou da mãe, ou do tio, do avô que estiver lendo ou contando a história para a criança, para começar um diálogo. Mas por que a Bilô está sem roupa? Aí eu vou contar a última experiência que eu vivi, foi semana passada. Eu estava contando a história para minha aluna, né? Que ela ama o livro da Bilô, ela tem 6 aninhos, vai fazer 7 agora. Aí ela tá assim. Aí o que foi? A bunda? Ué, pra quê? Ela, pra quê? Eu falei assim, ué, pra quê? A bunda é tão importante quanto o olho, quanto a boca, é uma parte do nosso corpo. O que a bunda tem? Ela tem osso, tem músculo. Isso, só isso? Só isso. Então tá. Aí eu li a poesia pra ela. E eu falei também, eu falei com ela, você tem bunda? Tenho. Eu tenho bunda, o pai, a mãe, todo mundo tem. Mas não pode falar essa palavra, né? Tem gente até que acha que é palavrão, não é? Não é? Aí tem a parte assim, ó. Quantos buraquinhos, quantas ondinhas, quantas montanhas, quantas costelinhas. Começo a observar da lateral ou mesmo da diagonal. Deito, levanto, enrosco, agacho, levanto, dobro, pulo, redobro. Observo-me de frente, de costas, dou uma olhada. Uma olhadinha despistada. Dou outra volta. Uma olhada, fico meio parada. Repito outra volta, volta e meia. Uma super olhada. Fico encantada. Meu corpo, estou deslumbrada. Sento, embolo, rolo, rebolo. Ai, que delícia, ai, que maravilha. Meu corpo parece uma ilha, uma pilha, uma carretilha. Com ele, mexo como quiser. Com ele, descubro o que quiser. Aí eu perguntei pra ela assim, o seu corpo tem buraquinho? Aí ela falou assim, tem. Quais buraquinhos? Aí ela foi identificando, né? Do olho, do ouvido, do nariz, da boca, da pele, né? A pele é cheia de buraquinho. Daqui, né, professora? Eu falei assim,
Aí ela foi e parou. Sabe quando ela identificou o buraquinho do bumbum? Aí ela, tem mais outro buraquinho. Percebe? Sim. A delicadeza, sim, a naturalidade, a espontaneidade. Eu estou descobrindo o meu corpo de forma leve, respeitosa, lúdica, sem banalizar, sem ridicularizar e sem desrespeitar o corpo do outro e o meu corpo. Porque eu só vou respeitar o corpo do outro se eu respeitar o meu corpo. Se eu souber que eu sou parte da natureza, que o meu corpo é expressão dessa minha natureza, do meu jeito de ser no mundo, do meu jeito de se colocar no mundo. Então, eu só vou me empoderar a partir do momento que eu conheço meu corpo, que eu descubro meu corpo, que eu mexo ele como quiser. É um dos princípios, né? Conhecer, de eu me achar a mulher mais linda do mundo. Que lindo! Isso é um processo, né? É. Eu que sei. Né? Porque o tempo todo as pessoas falam, nossa, não sei se você percebeu, mas eu tenho uma verruga no nariz. Agora que você falou que eu percebi. Pois o tanto que eu já sofri por causa dessa verruga, você não tem noção. As brincadeiras que eu já ouvi por causa dessa verruga. E fora as outras partes do corpo também que a gente sofre, né? Então imagina. Agora, se eu tô bem comigo mesmo, se eu me respeito, se eu descubro meu corpo, o que eu posso fazer com ele, o que eu posso sentir com ele, que prazer que eu posso sentir com ele, isso é poder. Não é? Isso é força. É muito maravilhoso. Tá filmando aqui? Educadora. Prazer, educadora, gente. Professora infantil, Vanessa. Porque é um tesouro isso. É maravilhoso isso. É um tesouro. Mas é isso, né? É lindo, Vanessa. E artista. Mas aqui, a gente só... E assim, é muito poderoso. Eu queria terminar com isso, educadora. Falando que você é incrível. E muito, muito feliz de você estar aqui. Que foda vai ser para as pessoas assistirem isso. As pessoas vão se inspirar. As educadoras vão se inspirar. As professoras vão assistir, vão falar... Gente, tem muitas professoras que fazem atividades maravilhosas com o livro da Bilô. Manda um recadinho pra elas. Olha, professoras, assim, nós somos extremamente parceiras e eu amo vocês, assim, de montão, porque é eu aqui, vocês aí e todo mundo junto e misturado para mudar o mundo. Maravilhoso! Descubra cada dia um segredo em seu corpo. Porque esses segredos são fontes de vida, alegria e muita magia. Qual é a sua cor? Qual é a sua cor? Aí tem a ilustração aqui da Yara, que linda. Tá vendo? Pronto! Só me explicou por que queria ser chacrete. Só me explicou por que queria ser chacrete. Boa! Eu nem sei se o povo sabe o que é chacrete, né? Oxe, claro que sabe. Claro, né? Você sabe. Agora os novinhos, não sei se sabe, não, as criancinhas. Não, o chacrete é do programa de Chacrinha. E eu adorava os colãs, as danças, né? Nossa, aí... Aí fazia. Adorava, aí tinha os passinhos, né? Ou então eu podia ser bolete. Queria ser bolete também. Mas chacrete era mais que bolete, não é? Não é isso? E tinha a bolete. Não, do bolinha. Bolinha. E tinha a bolete que não ria. Então, vem com a câmera. Vem com a câmera junto. Aí, vinha a câmera junto e ela não ria. E a aproximava ela ficava assim. Era assim. E eu achava aquilo ali excelente, Daiane. Porque o moço ainda da câmera fazia assim com ela. Tum, 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 sabe? E ela ficava lá assim.
falei assim, gente, um dia eu vou fazer igual a ela. Eu não ia conseguir. Pois você viu que eu consegui, né?